Olá, sou a professora Iranice de Matemática. Números racionais. Vamos estudar representado pela letra Q. Para a gente compreender, nós vamos primeiro dar uma olhada nos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e segue. Os números inteiros representados pela letra Z são os números naturais positivos, que esses números positivos, e os números negativos. Os dois juntos formam os números inteiros. E os números racionais representados pela letra Q incluem os números naturais, os números inteiros e frações e números decimais. Então, vamos aqui observar números naturais representados pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitos. Números inteiros representados pela letra Z, lembrando a reta numérica. A reta numérica tem o ponto de origem, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 infinitos, e tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também infinito. Esses números são chamados números inteiros. E os números racionais são os números naturais e os números inteiros, envolvendo as frações e os números decimais, que são esses números que têm a vírgula. No caso aqui, eu tenho 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Quando a gente divide, 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Diminuindo dá 1. Tem um para baixar? Não. Então, cria 1 zero, 1 vírgula. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Então, aqui no caso é a mesma coisa de 1,5. Vamos olhar um pouco sobre porcentagem. Também muito simples. 75% transformando em fração vai dar 75%, então é centésimo. E número decimal, nesse caso a gente só faz o quê? Coloca o 75, dois números, uma vírgula e um zero aqui. Pronto, nesse caso, depois da vírgula tem 2 zeros, ele é centésimo, é por cento no caso. No caso, 50% em fração fica 50 centésimo. Em número decimal, eu vou colocar aqui o 50, uma vírgula e um zero. Então, depois da vírgula tem que ter dois números. 240 centésimo, então vai ficar 240%, fica 240 centésimo. Em número decimal, eu vou colocar o 240, aí conto uma, duas e uma vírgula aqui, para ficar o número decimal. Depois da vírgula, você querendo cancelar esse zero, pode cancelar, porque ele não tem mais nenhum valor. Agora, vamos aqui. 180 dividido por 5. Primeiro, eu vou o jogo dos sinais. Menos por mais, menos. 180 dividido por 5, faça a conta. 180 dividido por 5. 18 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Diminuindo, então, 3, um zero. Baixa esse outro zero. 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes 5, 30, então deu um valor exato, 36. 36 negativo. No caso aqui, se é uma divisão, pois se eu pegar esse número, multiplicar por esse, vamos lá, eu pus menos 36, vou colocar dentro de parênteses, e aqui a divisão, eu vou multiplicar vezes 5. Então, aqui ele é positivo. Agora eu digo, menos por mais, menos. 36 vezes 5, 36 vezes 5, você pode calcular, vai dar o quê? 180. Pronto. Então, 180 dividido por 5, vai dar o quê? 36. Mais por menos, menos. Agora, aí deu exato. No caso agora, nós vamos ver esse número. Como se resolve isso aqui? Qual é o resultado? Não existe nenhum número inteiro que multiplicado por 15 resulte em 207. Então, se eu pegar aqui e for fazer a mesma coisa desse, não vai dar certo. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos observar. 207 dividido por 5, o resultado de uma divisão chama-se quociente. Aqui, esses dois são números inteiros, um é positivo, outro é negativo. E o resultado, número não inteiro. Por que não é um número inteiro? Porque a gente vai fazer essa divisão. 207 dividido por 5. Depois a gente trabalha o jogo dos sinais. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20.
diminuindo dá 0, baixo 7. 7 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 5 é 5, diminuindo dá 2. Então, aqui nós vamos parar aqui, vamos ver só o que é que vai dar. No caso aqui, essa divisão, eu posso colocar 207. Pronto. O resultado vai ser o quê? No caso aqui, vai dar o quê? Vai dar o número 41. Primeiro eu digo, menos por mais é menos. Então, 41. Aí eu coloco esse 2 aqui e o 5 aqui embaixo. Isso eu chamo número misto. Bem aqui eu vou estar pedindo um número misto. Então, vai ser o quê? Menos 41, que é 41 inteiro, 2 quintos. Se pedir um número decimal, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o número aqui, nesse caso, nós vamos o quê? Não tem número para baixar, nós vamos criar um 0 e uma vírgula. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Diminuindo, então, vai dar o quê? 41,4. Isso aqui é o número decimal. 41,4. E aqui tá pedindo o quê? A fração. A fração desse aqui, eu vou colocar menos 207 mais 5. Pronto, isso é a fração. Veja exemplos de números racionais. Aqui são exemplos de números racionais. Menos 5. Por que menos 5 é um número racional? Porque ele pode também ser uma fração. Menos 5 sobre 1. Nesse caso, se eu multiplicar por 2, vai dar o quê? 5 vezes 2, 10, embaixo 1, e 1 vezes 2, 2. Esse número aqui, ele pode ser um número decimal, 9 meios. Meios é metade. A metade de 9, não precisa nem fazer o cálculo, é 4,5. E esse daqui é o número decimal, porque tem uma vírgula. Eu posso responder ele em número de fração. 75 é quanto? 1, 2, centésimo. Aqui, 1/3. Eu posso transformar 1/3 em uma fração. Não podemos esquecer os sinais. 1/3 transformando em fração é 1 dividido por 3. Dividindo 1 dividido por 3 não dá. Então, coloca aqui um 0, uma vírgula e cria um 0 para cá. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 10 tirando 9, 1. Cria outro 0. Vai dar outro 3. Então, aqui vai dar uma dízima. Quando dá uma dízima assim, eu posso colocar 0,3 e um tracinho assim. Ou então assim, sendo uma dízima. 3,2, então é 32. Tem só uma casa, então coloco 10. 32 décimos. E esse outro aqui, 20 quintos, negativo. Se eu dividir por 5, vai dar o quê? Menos 4. Esses números aqui pode ser representado por uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Nesse caso aqui, eu tenho um 5. Se eu multiplicar por 10, aqui eu tenho um oculto. Então, 5 vezes 10 vai dar 50. 1 vezes 10, 10. Potência de 10. 4,5, eu posso colocar o 45. Depois da vírgula tem uma casa, então é um 10. Se fosse 2, era um 100. Se fosse 3 casas, era 1000. Nesse caso aqui, eu posso colocar 75, aí 2, então 2, 75 centésimos. Aqui coloco 32, uma casa, eu coloco um 10, 32 décimos. E o número 4, eu posso multiplicar por 100, por 10. Se eu multiplicar por 100, aqui tem um oculto. Então, 4, aqui é negativo, que eu não posso esquecer, aqui também é negativo. 4 vezes 100 dá 400, e 1 vezes 100 dá 100. Que eu posso cancelar assim e ficar 40 décimos. No caso do número 0,333, que é uma dízima periódica, a forma de fração é 1/3. Se eu dividir 1 dividido por 3, que eu fiz aqui, 1 dividido por 3, que vai dar essa dízima, ele não pode ser transformado em uma fração decimal, nesse caso. Indica uma dízima periódica colocando um traço sobre o período, que esse aqui é o período. Se eu coloco, pronto, desse modo, o número 0,333 pode ser indicado por 0,3 e esse tracinho aqui em cima.
Representação na reta numérica. Você se lembra de como representamos os números racionais positivos na reta numérica? E no capítulo anterior de como representamos os números inteiros numa reta numérica? Da mesma forma, podemos representar os números racionais. Você sabe que aqui você pode colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E aqui os números negativos, menos 2, menos 3 e assim segue. Aqui é o ponto de origem, daqui é outro ponto de origem. No caso aqui, eu posso contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso aqui, aqui eu não tenho 1, então, ó, 1. Aí eu coloco, vou contando isso aqui, aí aqui deu o quê? 1,3, bem aqui. Se eu for contar bem no meio aqui, ó, do 0 até o menos 1, vai ser o número negativo. Então, se tá bem no meio, é 0,5. Esse outro aqui, você pode também estar colocando. Se eu colocar assim, um meio, onde eu vou colocar, no caso, 2/5, onde eu vou colocar aqui na reta numérica, eu vou colocar aqui os números, 3, 1/5, 2/5. Então, eu vou pegar o 2, vou dividir pelo 5. 2 dividido por 5 não dá, é um 0, uma vírgula e cria um 0 aqui. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 5, 20. Então, onde eu vou colocar esse 0,4? Então, vai ser aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui eu coloco o que? O 0,4. Aqui é o meio 0,5 e assim continua. E aqui então, uma reta numérica, que esses daqui você pode colocar o sinalzinho de mais ou não. E aqui é obrigatório, do lado esquerdo, ter os números negativos. O que é que nós vamos fazer hoje? Atividades no livro. Atividade no livro são essas questões. Então, a página aqui, 48, você vai fazer na página 48 a segunda e a terceira. A página 49, você vai fazer a quarta questão. A página 52, a sétima e a nona. Essa é a sua atividade. Então, vamos trabalhar a página 48, 49 e 52. Repetindo, 48, a segunda questão e a terceira. A página 49, a quarta questão. A página 52, a sétima e a nona.